Vamos fazer a menção da palavra lá no texto que se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo. Você pode ficar de pé, se você puder, com a sua Bíblia em mãos, ou mesmo em reverência à palavra. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Vamos fazer essa reflexão e depois participarmos da ceia. Lembre-se que na próxima quinta-feira estaremos aqui, se o Senhor nos permitir, para o nosso culto da palavra. 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro. Alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Oremos ao Senhor. Obrigado a Deus, desde já pela tua palavra lida, somos gratos a ti por estarmos aqui, e agora queremos, ao assentar, ouvir a tua voz. Fala conosco, ministra os nossos corações, o teu querer e a tua vontade. Sairemos daqui alimentados por ti. Em nome de Jesus nós oramos, e que todos que creem digam amém. Você pode tomar o seu lugar. O apóstolo Paulo sempre viveu de modo a aconselhar, depois do período da sua conversão, depois do tempo em que Deus concedeu a ele um momento de conversão. Você conhece parte da história, pelo menos. Então, a partir do momento que ele se converte, que ele tem um encontro com Jesus, Paulo começa a investir em ensinar as pessoas. Paulo é chamado apóstolo dos gentios porque ele vai a todos os cantos, e gentios são entendidos, e eram entendidos assim, eram aqueles que não diziam respeito ao povo de Israel, aqueles que não estavam incluídos no projeto de salvação como os judeus pensavam. Se ele não é judeu, ele é um gentio. E isso criava uma certa rivalidade entre os povos. Então, Paulo foi o apóstolo dos gentios, porque ele viajou por muitos lugares, levando a palavra da salvação no modelo em que Jesus ensinou. Se fosse no modelo de um judeu tradicional, Paulo ficaria em Jerusalém, na Galileia, porque só os judeus eram salvos. Quando Cristo vem alcançando pessoas cirofenício, pessoas de Decápole, pessoas gregas, pessoas de todas as ordens e que estavam ali misturadas naquele ambiente, como é até hoje. Você vai em Jerusalém, na época de Jesus, Jerusalém era frequentada só pelos judeus. Mas os romanos estavam lá, subjugando os judeus. Mas, no momento em que a gente olha para Israel hoje, a gente vê todos os povos, línguas, raças e nações lá. De todo o mundo estão lá, buscando o quê? É um lugar atrativo, não só pelo turismo. Há um mistério de Deus acontecendo ali, a gente sabe disso. Ontem eu assisti a uma reportagem internacional falando ainda da guerra. Lamentável que estejamos ainda vivenciando essa guerra, terrorismo. Mesmo que a gente não tenha uma firmeza, um entendimento por estarmos tão longe e dependemos de informações vindas da TV, uma coisa nós vamos concordar. Como pode um país tão pequeno, um país que foi massacrado por muitos anos,
por estados de guerra, estar de pé. E ter uma tecnologia tão abençoadora, abençoando o mundo todo com medicina, ciência, agricultura. Tem um mistério ali, irmãos. E não vamos falar apenas do ambiente espiritual. Tem algo real acontecendo ali. E Deus guardando aquele povo. Então os judeus da época de Jesus pensavam, só nós somos salvos. E aí vem Jesus dizendo, não, vocês estão equivocados. Todos os povos, línguas, raças, nações que olharem para mim, que se converterem a mim, serão salvos. Então abre-se ali a oportunidade de todos nós, inclusive nós que aqui estamos, alcançarmos essa salvação, que inicialmente era pensada apenas para os judeus. E aí Paulo, que vive no ambiente dos judeus, aprende com os judeus, é discipulado pelos judeus, agora está tendo um encontro com Jesus e vai sair pelo mundo pregando o evangelho. Irmãos, nesse momento que ele faz desta forma, ele começa então a se preocupar com a sua própria vida diante de Deus. Um homem que, enquanto judeu, ensinado nas melhores escolas do judaísmo, poderia pensar, já sou salvo, o que vou fazer nessas viagens missionárias? Agora ele é um homem renovado. E a gente sabe que esse renovo não é só simbólico, até o nome dele muda. Até então, Saulo passa a perseguir os cristãos e agora é Paulo, o homem que vai falar de Jesus, andar no meio dos cristãos. Tudo mudou. Não há uma razão, não há uma lógica para entendermos essa mudança. Mas veja que neste momento ele está escrevendo uma carta ao pastor Timóteo para aconselhar a igreja que já está inaugurada, o quanto eles deviam verdadeiramente se posicionarem. E aí o texto que lemos fala especificamente dos vasos, né? Que tipo de vaso vocês querem ser? E é aqui que Paulo começa a trazer a demonstração dessa mudança radical que ele sofre. Ele está falando primeiramente dele mesmo. Alguém que enquanto estava no judaísmo era visto sim como um vaso de honra, porque ele tinha autoridade, ele estava sempre no meio do sinédrio, o grupo de religiosos dos judeus. Mas no momento em que ele abre mão daquele modo de pensar e vai seguir Jesus, para os judeus ele passa a ser um vaso de desonra. Eles não acreditam no que ele está vivenciando. E aí ele vai então mudar o seu modo de ser visto também entre os cristãos. Porque entre os cristãos ele era perseguidor. E alguém diria, ele é um vaso de desonra. Mas quando ele diz que agora serve a Jesus, ele passa a ser um vaso de honra. E é baseado nessa ilustração que ele começa então a sofrer as perseguições, ele começa a sofrer as traições. As cartas do apóstolo Paulo vão dizer que ele foi desprezado pelos patrícios, pelos irmãos de sangue, pela sua família, tudo por causa do caminho. Assim era chamado o grupo de cristãos, aqueles do caminho. E o caminho era seguir a Cristo. Daí começam a escrever sobre eles e dizer, esses que se reúnem em busca de orientações do Cristo eram os cristãos, ou chamavam de cristos menores, cristãozinhos. E aí nasce o termo cristão. Queridos, isso é importante a gente entender, porque nós estamos falando de uma época em que apenas ouvir os ensinamentos de Jesus era suficiente. 2000 anos se passaram e parece que há comichão nos nossos ouvidos quando nós estamos aquietados apenas para ouvir. Nós estamos nos acostumando a querer ver o sobrenatural. Nós estamos nos acostumando a experimentar com os olhos e não com a alma. Para acreditar em milagre, pastor, eu tenho que ver. Eu não vou nem chamar você de crente Tomé. Mas já aconteceu muita coisa. Será que nesse tempo todo você ainda não desenvolveu uma fé suficiente, capaz de fazer você ver sem que você esteja vendo? Será que você não tem uma fé desenvolvida o suficiente, como está em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não vê, a gente não vê ainda? Será que não consegue você colocar essa fé dentro do seu coração? O tempo de Paulo era um tempo em que ouvir alimentava, ouvir transformava.
E mesmo sendo um tempo rude, irmãos, muitos tiveram suas vidas transformadas apenas pelo ouvir. Daí nasce o versículo que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, ouça atentamente o que nós vamos trazer, porque Paulo está muito preocupado com a vida daqueles cristãos, e ele está escrevendo para acordar os que estão desligados. Nós estamos vivendo um tempo de crentes desligados o tempo todo. Nós temos ferramentas que já foram inventadas. É como se eu dissesse, como faço para pregar um prego na madeira? Vão me dizer, compre um martelo. Que já inventaram um martelo. Eu posso martelar, eu posso pregar um prego com uma pedra, com uma outra ferramenta, mas já inventaram um martelo. Vai ser muito mais fácil se eu usar o martelo. Então, hoje a gente está vivendo um tempo dos crentes que estão buscando em tantas fontes e se esquecem que já estamos com a Bíblia nas mãos, que já temos uma ferramenta suficiente para nos aconselhar. Nós vemos crentes vivendo crises existenciais. Se todas as respostas estão na palavra de Deus, por que ainda temos crentes que não entendem de onde vêm para onde vão? Por que ainda temos crentes buscando filosofias vãs? Por que ainda temos crentes que leem horóscopo? Por que ainda temos crentes que querem enriquecer jogando na loteria? Aqui não. Mas lá fora está cheio de crentes jogando na loteria. Inclusive mandaram o vídeo de um pastor que estava revelando os números. Quase que eu peguei, gente, os números. Brincadeira, né? Mas eu fico me perguntando o que está acontecendo com esse mundo, gente. Será que nós não aprendemos? A palavra de Deus diz que com o suor do nosso rosto, nós comeremos o nosso pão. Será que eu preciso de um modo que engana muitos? Vou explicar o que significa literia no dicionário do crente. Um modo de muitos serem enganados, enquanto um ou outro conta com a sorte. É só isso, gente. É só isso. Se você já ganhou na loteria, me perdoe, mas você ganhou dinheiro de gente que deixou de comer pão para jogar. Você usurpou da necessidade, do desejo, da fraqueza alheia. Jogo de sorte não existe, é jogo de azar. Porque milhões tiveram o azar de perder para uns poucos ganharem. Então não estou falando do resultado, estou falando como funciona. O mundo tem essa engrenagem. E Paulo está bastante preocupado já naquela época com os crentes que estão meio que desligados das coisas que realmente deveriam importar. Essa semana uma pessoa me manda uma mensagem dizendo assim, pastor, é pecado seguir o estoicismo? Eu falei, uau, deve ser extremamente culta. A pessoa é culta, mas é ignorante no contexto da palavra de Deus. Porque antes que eu entenda sequer o que é ser um estoico, eu tenho que ser crente. Eu tenho que ler a Bíblia. E se eu perguntar para esta pessoa, onde está escrito, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ela não sabe. Mas ela entende de filosofia, ela entende de todas as ciências, não porque trabalha, mas porque é curioso. Porque quer se interessar por todos os assuntos atuais, porque se alimenta de toda e qualquer mensagem. Queridos, me perdoe quando falo assim, não é ciúme pastoral, mas nem toda pregação vem de Deus, nem todos os pastores têm frutos para mostrar. Se você congrega neste lugar, se alimente com a mensagem daqui, e raras vezes você vai ouvir mensagem porque você não sabe a fonte. Há pregadores maravilhosos, há pastores excelentes no mundo lá fora, mas há ladrões, há enganadores, há lobos, isso já havia no tempo de Jesus. E como nós vamos filtrar? E como nós vamos saber a quem seguir? Porque o que o diabo quer é causar uma grande confusão. É uma confusão de tal maneira. Essa semana eu sentando com um casal, amigo nosso, os dois cristãos, e aí no final eles disseram, não, a esposa vai para uma igreja e o marido vai para outra. Eu disse, está errado. Eu não sou pastor de vocês, mas eu aconselharia vocês escolherem um lugar só para os dois. Porque um ouve uma mensagem na igreja, e vamos imaginar que as duas sejam igrejas maravilhosas. Mas o pastor tem um modo de pensar e ouve de Deus de um jeito e transmite para o marido. A mulher está ouvindo a mensagem de outro jeito lá na outra igreja.
Quando eles passarem lá na frente um conflito que eles precisam juntar as ideias, espírito de confusão vai trabalhar. E mesmo sendo conhecedores da palavra, crentes fiéis, eles acabam discutindo. Nós vamos entender isso no decorrer dessa mensagem, queridos. O que o diabo procura? Brechas. Ele está sempre procurando um modo de confundir a sua mente, de atrapalhar o seu comportamento, de fazer com que você não volte a ser imagem e semelhança de Deus. O perigo é muito grande, queridos, e nós estamos vivendo uma geração de muita informação. Mas se você conhece, a informação tem também os seus riscos, porque não sabemos se são informações fiéis, verdadeiras. Quando o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta e vai tratando disso, ele usa uma expressão que é muito comum, né, nos últimos dias. Ele fala sobre os vasos. Todos nós somos vasos. Eu antes ficava incomodado, eu tenho alguns amigos que me chamam assim, ô vaso. Eu digo, espero que seja de honra, brinco com eles, né? Mas o apóstolo Paulo diz que todos nós somos vasos. Uma vez vaso, acabei de criar, viu? Vaso para sempre. O problema é que a gente tem que definir se seremos vaso de honra ou vaso de desonra. E não estamos falando de seres inanimados, de objetos. Estamos falando de nós, queridos. Paulo diz que há vasos de honra, vasos de desonra, vasos de ouro, prata, madeira, barro, cada qual na sua função, porque nem todos são iguais, lógico. Quando falamos, então, e exemplificando o que eu falava da mensagem do Evangelho, o crente, ele é crente, ele é cristão, porque os cristãos do passado abandonaram os seus modos de pensar. Quem era pescador passou a ser pescador de homens. Quem era cobrador de impostos passou a seguir Jesus e a calcular os milagres. Abriram mão das suas ideologias, das suas filosofias, das coisas que eles pensavam para seguir Jesus. Hoje não pode ser diferente. Se eu me sinto, ou eu digo, sou crente, sou cristão, sou batizado, eu tenho que estar numa igreja. Eu tenho que escolher um lugar para congregar. É minha obrigação viver a comunhão, participar da ceia, é minha obrigação fazer parte de um corpo e receber ali instruções. Eu não posso usufruir dessa facilidade tecnológica, dessa informação de internet e dizer, eu estou salvo, eu ouvi a palavra, eu cantei um louvor, os louvores, eu estou lendo salmos, eu estou salvo. Não, querido, se não houver comunhão, está faltando algo. Cristo promoveu o tempo todo comunhão. Você lê os 4 evangelhos e você vai ver Cristo chamando para a comunhão, chamando para partir o pão, chamando para o que eu gosto de dizer, igrejar. Não existe esse verbo, é só para você entender. Ele nos chama para estarmos juntos. E hoje nós vivemos um ambiente em que tudo é muito prático. Eu chego em casa, não vou à igreja hoje não, pastor, eu vou botar meus pezinhos aqui na sala, na mesa de centro, vou ligar a TV e vou assistir o pastor. Isso não é comunhão. Isso não tem a ver com uma caminhada de dedicação a Ele. Isso não é ser discípulo dEle. Isso qualquer um faz. Crente é aquele que paga o preço. Crente é aquele que se esforça. Crente é aquele que sabe que tem que seguir Jesus, mesmo Jesus dizendo que não tem onde recostar a cabeça. Então, Paulo, ele ama a verdade, ele descobre a verdade, ele se converte à verdade, e a partir daí ele começa a ensinar esta verdade. E ele vai pagar um preço caro por isso. Imediatamente, ele vive essas traições, ele vive essas perseguições, mas ele sabe o chamado dele. Ele sabe, então, que precisa orientar. No mesmo tempo, na mesma época, alguns que estavam por ali se fazendo seguidores de Jesus, e a gente sabe que tem os falsos Jesus nos evangelhos, né? O Bar Jesus, que se dizia filho de Jesus. Nós temos um monte de gente dizendo que era discípulo de Jesus e não era discípulo coisa nenhuma, igual é hoje, exatamente igual. Eles também faziam uso da verdade, só que era uma verdade maquiada, porque na hora em que precisavam exercer a autoridade, não tinham. Em Atos dos Apóstolos fala dos filhos de Seva, de um sacerdote, que foram expulsar um demônio, e o demônio deu uma surra neles.
porque eles não eram discípulos de Jesus. Eles ouviram falar de Jesus. Eles até estavam gostando desse negócio de expulsar demônios. Talvez estivessem ganhando dinheiro, porque infelizmente tem gente que ganha dinheiro só à base de expulsar demônio. Alguns dizem que primeiro eles invocam os demônios para depois expulsar. Não sei como funciona. Mas eu prefiro ficar com essa visão de que o apóstolo Paulo quer discipular. Você está aqui ouvindo uma carta do apóstolo Paulo a Timóteo, porque ele olha para nós como discípulos de Cristo e que devemos aprender com ele, que também precisou aprender sobre Cristo. Veja no versículo 14, aí mesmo de 2 Timóteo 2, como ele nos faz lembrar o que deve ser feito, o que precisa ser feito. Ele diz, 2 Timóteo 2,14, relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras. Veja que ele não está falando da palavra de Deus. A discussão da época era igual à discussão que é hoje. Hoje se discute por futebol, por política, por ciência, educação, discute sobre tudo. Mas são discussões inúteis, porque cada qual vai defender o jeito que acredita. Olha aqui. Qual é o conselho dele? Evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada a não ser para prejudicar os ouvintes. Versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, olha aí, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra, aí sim, qual palavra? Da verdade. Então não adianta eu ser um crente que entendo muito de filosofia. Eu tenho que ser um crente que entende muito de Bíblia. Não adianta eu ser um crente que entendo de todas as artes, de toda a política, de tudo. Meu Deus, eu converso com irmãos, eu gosto de futebol, mas eu não entendo nada. Só sei que o Flamengo é o melhor, pronto, acabou. E não me pergunte por quê. Mas eu converso com pessoas que sabem a escalação, sabem a regra, sabem tudo, sabem de coisas extraordinárias. Eu acho lindo o futebol. Não o que acontece lá na arena, que aquilo para mim é uma selvageria, né? Muito menos o preço que eles cobram. Por isso que eu nunca fui assistir jogo de futebol. Absurdo. Eu não tenho dinheiro para gastar naquilo. E principalmente para jogador sair para ficar bebendo às nossas custas. Eu acho que devia ser só uma diversão. Prefiro ir para o campinho assistir um joguinho de futebol. Mas tem crentes que entendem de todos os assuntos. E aí você senta para falar de Bíblia. Quantos anos você tem de igreja crente? 30 anos. Sabe onde está o texto tal? Sei não. Já ouviu falar sobre isso? Não, nunca ouvi não. Então, não é por falta de oportunidade. É por fazer escolhas que não priorizam primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Estamos ansiosos para receber notícias e novidades de coisas que nem vão acontecer, mas daquilo que já aconteceu, que é só estudar a história da Bíblia, a gente não quer. A gente reluta, a nossa carne está o tempo todo sendo reprovada, enquanto Paulo está dizendo que nós temos que ser aprovados. Aprovados por manejarmos bem o quê? Você acha que algum canudo, algum diploma vai chegar junto com você no céu? Não vai. Isso é para o nosso tempo. Toda essa instrução, todo o conhecimento é para o nosso tempo. Se nós entendermos a engrenagem da salvação, que chamam de mecânica da salvação, o que nós precisamos é ter fé. E depois de desenvolver a fé, capaz de remover montes, aí nós buscamos o conhecimento para que a nossa fé não seja uma fé sem razão. Primeiramente, eu gero no meu coração fé. Ninguém te oferece a salvação, primeiramente, você tendo que fazer faculdade de teologia. O que é oferecido a você? Creia em Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Louvado seja Deus. Esse é o princípio de todas as coisas.
Depois de salvo, agora eu quero conhecer mais de Deus. Aí você busca o conhecimento. E com todo cuidado, porque aqui Paulo está sendo muito claro em dizer que eles se ocupavam de falar palavras que levavam a contendas. Você nunca viu um crente brigando com outro por causa de assuntos que não têm a ver? Brigam por tudo, irmãos. Eu não sei a que Cristo segue. Não sei, necessariamente não sei. Então, Paulo vai dizer, há uma necessidade de sermos aprovados. Precisamos viver debaixo desta aprovação. O que é ser aprovado? Aqui Paulo, logicamente, está falando no investimento da vida espiritual de cada um. Paulo escreve a carta e diz, Timóteo, leia esta carta na igreja e recomende aos irmãos daí que eles sejam aprovados. E isso vai dizer, trazer o respeito, a respeito do testemunho público, da vida pública que nós vivemos. Irmãos, nós estamos perdendo essa noção. Para alguns cristãos, não importa o que pensem de mim, o que importa é como Jesus me vê. Isso é um caso sério. Porque as pessoas, quando veem em nós e nos julgam, a gente fica sabendo. E Deus? Você consegue ouvir Deus dizendo que isto ou aquilo que você faz não é correto? É mais difícil ouvir a voz de Deus claramente do que a voz das pessoas. Até porque eu falei pela manhã sobre o celular, né? O celular transforma pessoas sérias em fofoqueiras. Celular é para disseminar a fofoca, a gente sabe disso. Pastor, não, eu falo com a minha família. Sim, mas você não aproveita para fazer fofoca ali no celular, não? Você nunca fez? Ou só eu faço? Eu faço. Irmãos, eu peço perdão a Deus, mas aí filho, vê isso. Estou fazendo fofoca. Ô esposa, você já viu isso? Estou fazendo fofoca. Pode ser fofoca positiva? Eu não sei se existe, mas... Não, mas nós somos tentados a falar mentiras. Divulgar o que não existe. Porque a ferramenta é boa para isso. E você faz isso com milhares de pessoas ao mesmo tempo. Olha que coisa grandiosa, mas tão grande quanto perigosa. Paulo não está vivendo esse tempo. Mas ele diz, olha o testemunho público que vocês vão dar, hein? Porque tem crente que não está se importando mais com o que vão pensar dele. Pastor, não, o que vale é o que Deus sabe de mim. O que vale é como Deus me vê. Não, senão Paulo não teria escrito isso. Olha o que ele escreve no versículo 16. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Evite. Por que os falatórios? Porque esses falatórios são um problema. Porque eles são ouvidos, são vistos, nossos comportamentos são vistos pelos outros. O que eu faço, dependendo de como eu faço, eu mostro Cristo ou não mostro Cristo. Dependendo de como eu vivo, as pessoas vão dizer, eu quero ir para a igreja que esse irmão é. Ou não. Vão dizer, para ser crente assim é melhor ficar no mundo. Então veja o quanto é importante nós vivermos uma vida pautada em como Deus vê, mas também em como as pessoas nos veem. Do contrário, o diabo já proclamou essa mentira. É uma mentira do não importa o que pensem de mim, o que vale é o meu coração. O coração sozinho não entra no céu. Entra a alma. O coração é visto nos textos bíblicos como um lugar centralizador de emoções. Só isso. Não adianta o crente ser muito emocionado com Cristo, mas não pagar o preço para viver ao lado de Cristo. Não adianta a gente estar na igreja, amar o louvor, chorar, ai pastor, que louvor lindo, que coisa linda, que está tudo lindo. E saindo daqui, o que vai continuar lindo e o que não vai prestar para nada? Falatórios inúteis, não presta para nada. Não presta, irmãos. Não adianta. Eu, ao responder àquela irmã da primeira ilustração que eu dei, eu perguntei quantas vezes você já ouviu uma mensagem dos pastores da sua igreja, quantas vezes você parou para
ouvir novamente uma mensagem que agradou o seu coração. Mas você conhece muitos caminhos. Talvez você precise conhecer o caminho. Não busquem atalhos. São perigosos demais. O evangelho é simples, irmãos. Se você é um crente, e quem tem já um bom tempo de igreja sabe o que eu estou falando. Se você é um crente que entende o valor da escola bíblica, de acordar cedo, de pegar os filhos e dizer, vamos para a casa de Deus estudar. Hoje os pais estão muito mais preocupados em boas escolas, escolas que ensinam profissão, ensinam língua. Mas será que ensinam temor a Deus? É difícil. Será que ensinam a honrar e respeitar pai e mãe? É difícil. Tem, mas não é tão fácil. Então, quem caminha com Cristo e entende essa necessidade, está buscando ser um vaso de honra. Ele jamais pensa em desonrar a Deus em momento algum. Veja como todos nós, eu disse, de alguma forma nós somos vistos como vasos, de verdade, versículo 19. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Olha aí. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Aqui o conselho é de um afastamento de tudo que parece injusto neste mundo. Não está falando para você bater de frente, não está falando para... Cada qual tem um modo de pensar quando se depara com a injustiça. Humanamente falando, nós queremos logo fazer justiça. Quando a gente vê algo injusto, você assiste TV, vê um ladrão roubando algo de alguém, como é que você pensa? Você já pensou em reagir? Em reagir, se você tivesse como reagir, você já pensou? O que você faria? Calma. Nem tudo que a gente pensa ser justo é justo. Pode ser simplesmente um desejo de vingança. Vou me vingar daquele homem, daquela mulher. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele está baseando na verdade. Todo o ensinamento que ele está tentando transmitir ao pastor Timóteo aqui, como se dissesse, olha, ninguém é obrigado a ir para o céu, mas que todos são vasos, são. Só que no céu não vai entrar vaso de desonra. Não precisa de vaso de desonra num lugar perfeito. A visão de céu que nós temos é que lá é um lugar perfeito. Ora, vamos ler na palavra de Deus que no céu não haverá morte. Você quer um lugar mais perfeito que esse? Não haverá dor, não haverá lágrima. Não vamos ter conta de luz para pagar no céu, irmão. Diga glória a Deus. Ah, eu estou doido para ir para o céu. Meu Deus do céu. É porque a luz lá é Jesus, né? E ele fará isso gratuitamente. Aqui não tem nada de graça. Não tem nada de graça. É um absurdo o que fazem. Vou fazer uma breve crítica, se você trabalha na companhia de águas, me perdoem, mas eles não criaram a água. Eles cobram para tratar e fazer a água chegar à nossa casa. Mas eles são os donos da água. É impressionante. Não tratam como devia. O povo está passando mal, é a água. Ah, é a água. Não sei, eu não sou cientista, mas não está boa a água. Pronto. Nesse dia a água não estava boa, todo mundo passou mal. E ninguém recebeu tratamento médico por isso. E ninguém foi visitado para saber se está precisando de remédio, porque a água fez você passar mal. Mas se você não paga, você não tem água. Você continua pior, porque se você passa mal com água ruim, imagina sem água. A injustiça está aí, irmãos. O mundo é injusto. Então a gente está ouvindo o que Paulo está tentando dizer aqui para Timóteo. Ele vai dizer no versículo 20 que todos nós somos vasos, não tem jeito. Ora, numa grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Então, numa grande casa, o que seria essa grande casa, senão o mundo que Deus criou? E aqui estamos falando daqueles que sabem o papel. O que significa essa simbologia de ser um vaso? Vaso é um depositário de coisas. Quando Paulo diz que nós somos vaso, ele está dizendo que nós somos depositários
do Espírito de Deus, guardadores da sabedoria de Deus. A revelação de Deus está em nós. Então, quer queira ou você não queira, você já é um vaso, porque você está aqui recebendo a palavra de Deus para guardar no seu coração. E se isso é importante para a sua vida, imediatamente você vai colocar em prática. E se não é importante, você vai se esconder, você vai deixar para lá. Por que nós temos vasos na igreja que estão rachando? Por que nós temos vasos na igreja que estão permitindo-se a infiltração? Por que temos vasos na igreja que são roubados porque são de ouro? Veja como essa ilustração é importante para a nossa vida. É simples de entender, mas é complexa da gente colocar em prática e dizer, não importa se eu sou vaso de ouro, de prata, de madeira ou de barro, mas eu quero guardar a palavra do Senhor no meu coração e praticá-la, porque este é o caminho. Esta é a solução para a nossa vida, irmãos. Se todos pudessem estar agora lotando as igrejas. Se literalmente nós pudéssemos dizer, tem poucas igrejas no mundo, criem mais. Se nós tivéssemos só nessa estrada, daqui para lá, 30 igrejas, para que todo o bairro pudesse entrar, para que todos pudessem guardar a palavra. Mas não é isso que acontece. Hoje nós temos a visão de que ser vaso de honra, logicamente, é mostrar muitas vezes o que não temos. Queremos ser reconhecidos pelo modo de vestir, pelo modo de falar, mas nos esquecemos que nós temos que ser reconhecidos pelo modo de viver. Quando alguém está lá fora e se aproxima a outro e diz, olá, vaso, todo mundo já imagina, ali tem um crente falando com outro crente. Mas que nível de fé? Que cristianismo é esse? Será que quando ele declara isso, ele está querendo mostrar Jesus ou querendo mostrar quem ele é? Irmãos, nós precisamos estar atentos a isso. Vaso de ouro e prata vão estar vinculados a uma vida de riqueza e talvez de ostentação. E eu posso garantir pela palavra do apóstolo Paulo que hoje nós temos vasos de ouro e de prata que são para desonra. E para a surpresa de muitos, vasos de madeira e de barro que são para a honra. Mas não é pelo material, viu? Não estou chamando ninguém a viver uma humildade. Se você se reveste de ouro, revista-se de ouro. Mas seja um vaso de ouro para a honra de Deus. Um vaso para que Deus diga, aqui está o meu vaso escolhido. E Deus escolhe se Ele quer usar de ouro, se Ele quiser usar de barro, Ele escolhe. Então, Paulo vai sair desse exemplo de vasos e vai falar claramente, lá no versículo 21, veja como é fácil você entender. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, dos falatórios inúteis, do mau testemunho, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Aqui não é mais um objeto sem vida. Aqui ele está falando de pessoas que sabem que são vaso e precisam se posicionar. Vai ter que definir com o livre-arbítrio que Deus te deu quem você quer ser. Você quer ser um vaso de honra? Então dê um testemunho público de tal maneira que Deus se agrade e as pessoas vejam Cristo em você. Coloque-se à disposição para pregoar o reino de Deus com o seu testemunho. Você talvez não saiba evangelizar, o curso já foi oferecido aí. Talvez você não entenda de teologia, os cursos já estão aí. Mas antes de qualquer coisa, você sabe se posicionar. Você sabe quando um crente, ele mede as palavras. Você sabe quando um crente santificado, ele é tardio para irar-se. Você sabe quando um crente pede a Deus domínio próprio, porque ele quer ser vaso de honra. Não importa. Ele abre mão dos seus valores, como Paulo fez, queridos, abriu mão dos seus valores, porque ele queria ser, de verdade, um vaso de honra, não da religião dele, mas um vaso de honra nas mãos de Deus. E essa é a escolha que nós devemos fazer.
nos esforçar. Eu vou fazer um parênteses aqui em 2 Timóteo, eu vou ler em Romanos 12. Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo, olha aí, vaso. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Você vê que Paulo está condenando já aqui aos romanos qualquer culto que não seja racional, tá? Tem culto que não é racional, não. Eu sei que não tem, tem bastante. Versículo 2. E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de quem? De Deus. O vaso que ele se refere aqui tem essa liberdade de escolher se ele quer agradar ao mundo, se ele quer agradar a ele mesmo, se ele quer agradar a Deus. Então essa renovação da mente, que tem a ver com o que a gente está falando, ter um culto racional, não é você não dar glória a Deus. Ai, pastor, não posso dar glória a Deus. Se você sente a presença de Deus, fique à vontade. Mas qual é o culto racional? É o culto que eu paro para ouvir, ouço, assimilo, processo e me deixo ser transformado. Se eu estou num lugar em que não é razoável, se não há lógica no que está acontecendo, eu tenho que perguntar, por que isso está acontecendo? Acredito que você nunca tenha entrado num lugar assim, mas eu já entrei e perguntei, por que esta pessoa não para de rodar? Eu fiquei incomodado e perguntei a um irmão que estava do meu lado, ele disse, é o poder de Deus. Aí eu disse, então eu não tenho nenhum poder, nem você, né? Porque se eu rodar aqui, eu vou cair de labirintite na mesma hora. Tem alguma coisa estranha. Será que o Deus dele é diferente do meu? Ou será que isso é um modo, é um costume? Ah, deve ser, pastor, costume da igreja. Mas tem razão para isso? Se não tem razão para isso, eu posso aceitar que as pessoas queiram. Mas eu não quero isso. É quando Paulo diz, você define o que você quer para a sua vida. Você define o que você quer ser, como você quer que as pessoas vejam você, como vão ver Cristo em você. Você não pode simplesmente fazer sem se importar, eu não estou nem aí, eu estou sentindo a presença de Deus, querido, todos nós sentimos a presença de Deus, o mesmo Espírito opera em nós, opera em todos, você está aí, você pode não estar dando glória a Deus, mas a tua alma está se manifestando e dizendo, eu tenho sede de Deus, eu quero ouvir Deus, louvado seja Deus, você está fervilhando por dentro, porque a palavra de Deus é suficiente para nos transformar. E tudo o que nós precisamos, que esse mundo precisa, não é parecermos crentes, é sermos crentes de verdade. O mundo precisa de pessoas transformadas, de caráter, que pregue a verdade, que diga não para o pecado, que olhe as coisas erradas e diga, não quero isso para a minha vida. A gente não vai mudar o mundo, tá, irmãos? O mundo vai continuar indo aí meio largado, indo de mal a pior. Mas quando eu decido ser um vaso de honra, eu digo, isso eu não quero para a minha vida. Isso eu não quero para a minha família. Isso eu rejeito na minha casa. Desliga essa TV porque isso eu não quero na minha casa. Você é livre em Jesus Cristo, louvado seja Deus. Não se deixe aprisionar pelos rudimentos desse mundo, não faça isso. É quando Paulo, preocupado, vai dar conselhos maravilhosos. É como, olha, eu vou resumir o versículo 22 e 23 numa frase. Digas-me com quem andas. Você conhece o resto, né? Eu te direi quem tu és. Versículo 22, lê aí. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ora, se é para eu fugir das paixões da mocidade e estou sendo aconselhado a seguir pessoas que têm um coração puro e invocam o Senhor, eu não vou me associar com pessoas que não temem a Deus. Eu vou conhecê-las, eu vou cumprimentá-las, eu vou em algum momento trabalhar ao lado delas, conviver no ambiente da família, mas quando eu for buscar conselho, eu vou buscar conselho de pessoas tementes a Deus, que orem comigo, que tenham um coração puro. Olha aqui, irmãos, Paulo dando o segredo para que a gente viva uma vida em paz nessa terra e sem confusão na nossa mente.
Ele continua no versículo 23, evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. Então o crente não pode estar num ambiente desse. O crente não pode se alimentar da ira, da contenda, da raiva, de tudo que está, os sentimentos ruins que estão nesse mundo, queridos. Não, esvazie seu coração disso. Seu coração pode ser grande demais, mas se você encher de coisas que não prestam, não vai sobrar espaço para o Espírito Santo ter a honra que ele precisa ter na sua vida. Então você tem que se esvaziar dessas coisas. Cuidado com essas associações, cuidado. Paulo está fazendo um apelo. Paulo está dizendo, Timóteo, instrui esta igreja a saírem de caminhos, de atalhos e buscarem o evangelho puro, simples. Ensine a igreja que eles devem ler a palavra, fujam dos rudimentos desse mundo, fujam dos ensinamentos desse mundo, que o tempo todo muda. Você já percebeu? Há um modismo frequente, a gente chama de modismo, aquilo que a gente conhece muito bem, né? A moda é conhecida pela vestimenta. De tempo em tempo aparece alguém dizendo, não, a cor do momento é esse. Não, agora é outono, tem que vestir essa cor. Eles estão sempre dando ordens para a gente. Eu vou vestir o que o meu dinheiro der. Quem está acima de Deus para dizer o que eu devo vestir? Eu sou livre. Se eu acho que algo é bonito, eu compro. Não porque está na moda. Até porque, lamentavelmente, o mundo é influenciado por forças malignas. E nós estamos vendo esse ambiente em que as crianças são sexualizadas muito cedo. A roupa das crianças está se tornando roupa de adultos em crianças. Aí as crianças já não crescem como crianças. Não, os tempos mudaram, pastor. Sim, eu sei, você não vai mais usar na sua filhinha aquele vestidinho de renda quando ela tiver 12 anos de idade. Porque a moda não permite. Mas eu perguntaria, por que não? Tem pudor? Use o pudor. A cor, o estilo você escolhe. Mas cuidado, a moda não tem mais nenhum pudor. Pelo contrário. Toda sorte de imundície está contida no cinema, na moda, na educação. Cabe a nós filtrarmos isso. Cabe a nós definirmos nos padrões do Evangelho de Jesus Cristo o que é bom para a minha vida e o que não é. O que eu devo seguir e o que eu não devo. O que eu preciso e o que eu não preciso. Por que você fez isso? Não sei, está todo mundo fazendo. Deus já te deu razão, meu irmão, minha irmã. Antes de fazer, pense. Você é um vaso. Dentro de você tem o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o Senhor. Então, vou voltar aqui em 2 Timóteo, versículo 24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar. Como vou ensinar se não me esforço em aprender? Como quero ensinar aquilo que ainda não entendo? Fomos chamados para ensinar, viu? Fomos chamados para transmitir a palavra da verdade. Mas para isso eu primeiro tenho que investir, e é o que nós vemos que Paulo fez. Veja que ele vai dizer aqui sobre a oportunidade de sermos úteis, versículo 25, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, para conhecerem a verdade. Não é só isso. Discipline com mansidão os que se opõem a ele, ao Evangelho, à palavra da verdade, a Cristo. Se você tiver que disciplinar, discipline com moderação. Porque nós não obrigaremos ninguém a ir para o céu, e muito menos para escolher não querer ir para o inferno. Se você perguntar a qualquer pessoa lá fora, para onde que elas querem ir, céu ou inferno, qualquer uma, elas vão escolher o céu. Aí você pergunta para elas o que tem no céu. E elas vão fazer o desenho do céu que elas imaginam, a nuvem, a cor, temperatura. No meu céu, por exemplo, vai ser uma temperatura um pouquinho mais fria que essa, eu acho que uns 21 graus. Meu céu vai ter 21 graus, irmão.
porque eu não gosto de calor. Mas aí as pessoas vão dizer como é no céu. Aí você vai dizer, só isso? Você vai dizer, parabéns, você quer ir para o céu, mas o céu é um lugar de santidade. Nada que é impuro entra no céu. Tem alguma coisa impura em você? Se tem, você tem que repensar. Porque você quer ir para o céu. Mas o céu é um lugar de verdade. O céu é um lugar de pureza. O céu é um lugar de santidade. O céu não tem meio termo. Aí você incomoda a pessoa, porque você está falando a verdade. O que você precisa fazer? Fazer com que elas retornem à sensatez. Veja o que Paulo diz, versículo 26. Mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Está aqui, irmãos. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Se somos conduzidos por esse mundo, nós somos escravizados para fazer a vontade do dono deste mundo. Veja que nós estamos numa engrenagem, aí eu falava dessa mecânica da salvação, nós estamos numa engrenagem e fazemos parte dessa engrenagem. Dependendo de como eu me comporto, dependendo de como eu invisto tempo no reino de Deus, eu vou ter resultados na vida dos meus filhos, no meu casamento, eu vou ter resultado na minha família. Ao fechar os olhos, eu vou deixar não só dinheiro, eu vou deixar um exemplo de vida, vou deixar um legado, vou deixar o temor a Deus, vou deixar tudo o que precisa deixar. Mas para isso eu tenho que verdadeiramente ser um vaso de honra. Não posso esquecer desse detalhe. Para onde quer que eu vá, as pessoas me veem como vaso. Qual tipo? De honra ou de desonra? E às vezes a gente esbarra, eu vou ler apenas 2 textos para a gente encerrar, às vezes a gente esbarra nessa questão de pensar que somos santos e julgar aqueles que não são. Quando o pastor está pregando desse jeito, e é uma palavra oportuna para a ceia, porque nós temos que meditar sobre nós. O apóstolo Paulo diz que devemos fazer o exame de nós mesmos. Então esse é o momento da gente pensar em nós, não no outro. Você não está aqui pensando no seu vizinho, no seu parente, no seu irmão, você tem que pensar em você. Essa palavra é para a sua vida. Ao lê-la, eu não pensei na igreja. Eu nem imagino como você aplica isso na sua vida. Eu sei que ela é útil para a sua vida. Agora, como você vai aplicar, eu não sei. Cada qual aplica do jeito que entender de Deus. Mas eu entendi o quanto eu preciso me cuidar para não julgar os outros e achar que sou melhor do que os outros. Olhar para o vaso do meu lado e dizer, isso aqui é de desonra, que isso aqui não faz o que eu faço. Essa presunção já é uma rachadura em você. Você, como um vaso, tem problemas. Se colocar água, vai derramar. Se a água do Espírito... Você já viu o crente rachado? Crente rachado, irmãos, é aquele vaso que você enche de água e não dá 2 minutos ele já está vazio. Ele entra na igreja, se o louvor é gostoso, ele dança, ele louva, ele chora, ele se arrepia, ele se bate, mas ele está rachado, né? A água que foi depositada vai se esvair. É só ele atravessar aqui, sair daqui, pegar o ônibus, o motorista dá uma arrancada, ele já solta um palavrão, porque ele já se esvaziou. Ele não está vedado. Sabe aquele selo que a gente leu aqui? Falamos sobre o selo. Esse selo do firme fundamento, não tem nele. Selo é para selar, é para vedar mesmo. Mateus capítulo 7, versículo 3, eu vou ler para ganhar tempo. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá ao seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trava do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. É o vaso rachado que só vê rachadura no outro, imperfeição nos outros. Temos que olhar para nós, queridos. Nós queremos ser vaso de honra. Você pode dizer glória a Deus por isso?
Nós fomos criados para a honra e glória do nosso Deus. Então, como eu disse, hoje é um culto para a gente refletir sobre a nossa vida, para olharmos para dentro de nós um pouquinho, para, ao conversarmos com Deus, pedir a Ele que nos ajude a sermos crentes melhores, crentes verdadeiros, crentes que Deus tem orgulho de nos ver, independente do que façamos. Crentes que vão se agradando de Deus, de tal maneira que as pessoas também queiram saber onde Ele está, onde Ele congrega. Que Deus é esse que Ele prega? Como é que Ele prega um Deus se tanta gente prega e eu não vejo? Vamos ler, encerrando 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Você vê que ele vai instruindo o irmão Timóteo, pastor Timóteo, a instruir a igreja, mas ele também tem uma palavra direta para Timóteo. 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Estamos diante de um livro perfeito, mas nós temos que aprender a manejá-lo e sermos motivos de honra. Busque conhecer mais a Deus. Cuidado com os ensinamentos desse mundo. Lá fora nós temos que apenas guardar o que é bom, mas para isso você tem que ter uma boa peneira. Do contrário, o espírito de confusão já vai estar atuando. Amém? Vamos nos colocar de pés em nome de Jesus. Lembre-se que você foi criado para ser um vaso de honra e que ninguém pode agradar a dois senhores. Não importa se o seu valor está no ouro, na prata, ou se apenas é madeira e barro. Não importa. Não é sobre o que você é revestido. Você pode ser uma pessoa honrada neste mundo por ter estudo, por ter poder, autoridade, por ter dinheiro. Isso tudo é maravilhoso. Mas não estamos falando disso. Estamos falando de sermos honrados diante de Deus pelo preço que Ele pagou. Porque não podemos pensar nada diferente disso. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós não teríamos direito de estarmos à mesa hoje. Estamos aqui porque Ele é misericordioso demais. Nós somos tão imperfeitos, nós precisamos tanto do aperfeiçoamento do Senhor. Diga isso para Ele, feche seus olhos, curva a sua cabeça. Diga para Ele o quanto você precisa realmente viver de modo a agradar o seu Pai, que tudo vê, que te ama, que entende as suas falhas, suas fraquezas, que sabe de todas as coisas, que viu que você erraria. Mas pastor, por que Ele me deixou errar? Porque nós devemos aprender com os nossos próprios erros. Você aprendeu? Glória a Deus. Não erre mais. Vá e não peques mais. Tenha um coração puro diante do Senhor. Arrepende-te. Coloca um coração diante de Deus e diga: Pai, eu quero sim ter um coração purificado.
Quero ter, ó Deus, uma vida ilibada, uma vida aperfeiçoada na Tua palavra. Quero ouvir a palavra, as mensagens e guardar tudo no coração. E eu não quero, Senhor, que as infiltrações dessa vida me façam esquecer de tudo que eu tenho aprendido. Me dá, Senhor, uma memória boa, um coração de paz, e que imediatamente eu possa colocar a Tua palavra em prática. Esta é a oração que fazemos antes desse momento de cearmos, antes de participarmos do corpo e do sangue de Cristo. Pai, purifica-nos, Pai, purifica-nos. Queremos que todos vejam Cristo em nós, e que dentro de nós possamos guardar a maior riqueza, que é o Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.